Olá pessoal, sou o Zaf Costa e estou aqui para falar um pouco sobre gênero musical e os elementos de interpretação musical, que é o que o pessoal costuma falar no dia a dia de linguagem, né? A linguagem musical. Isso para mim é como se fosse o sotaque da música, fazendo uma analogia à nossa língua falada. Cada região e cada gênero musical tem o seu específico, que é o que caracteriza e identifica aquele estilo. Um exemplo disso seria o sotaque carioca, o sotaque nordestino, o inglês britânico, o inglês americano. Isso também se aplica na música, quando a gente fala de gêneros musicais. Cada um vai ter o seu específico e a sua característica, né? Ou sotaque. E a gente deve saber essas características para aplicar quando for necessário, tocando cada música na sua linguagem própria. Um exemplo é tocar um jazz com características de jazz, música brasileira com as características de música brasileira. Se fizer o contrário, descaracteriza a música e ela perde totalmente o sentido e fica difícil de entender. É como mais ou menos como se fosse um americano falando, fica aquele negócio meio, não fica natural. E como fazemos para falar o sotaque da música em cada gênero? Usamos a articulação para dar evidência aos acentos rítmicos, trazendo à tona assim as características daquela música. Dentro de alguns gêneros temos os diferentes ritmos e cada um com seu sotaque específico. Na música brasileira, por exemplo, temos o samba, o choro, o baião, o maxixe, o ijexá e tantos outros. Hoje vamos falar um pouco do baião especificamente, da sua característica, como aplicar na hora de tocar o instrumento de sopro. O baião, só para ficar evidenciado aqui, ele é um ritmo brasileiro característico da região nordeste do Brasil e ficou bastante conhecido através da obra do Humberto Teixeira e do Luiz Gonzaga. Para dar o exemplo do baião, vamos usar a condução rítmica mais simples do baião, né? Que é a levada de triângulo e zabumba. Apesar de existir um número grande de variações dessa levada, dessa condução rítmica, vamos usar só essa do exemplo, mais especificamente os acentos do triângulo agora para falar. O triângulo no pentagrama superior, ele mantém uma subdivisão de semicolcheias, acentuando os contratempos. O acento é realizado pela mão esquerda, a mão que segura o triângulo, né? Quando o músico ele abre a mão, ele está segurando o triângulo e ele abre a mão exatamente nessa terceira semicolcheia, proporcionando uma mudança de timbre. E essa mudança é o acento. Temos um som mais aberto quando isso ocorre, né? A zabumba no pentagrama inferior, por sua vez, marca uma pulsação através de acentos graves. O zabumbeiro também executa contratempos com o uso de uma baqueta na parte inferior da zabumba, uma baqueta de bambu que tem o nome de bacalhau. E a célula rítmica que o zabumbeiro usa é essa que está aí no pentagrama de baixo. Como vamos usar os acentos do triângulo hoje, vamos pensar sempre em acentuar a segunda colcheia de cada tempo. Como vemos nesse exemplo, é um 2/4 e no primeiro compasso temos a divisão rítmica do triângulo, acentuando sempre a terceira semicolcheia, que o equivale à segunda colcheia no compasso seguinte. Então, como faremos esses acentos? Na hora da execução, nós daremos um pequeno golpe de língua bem leve na palheta ou articulando no bocal, no instrumento que você estiver usando. Esse acento, essa articulação deve ser feita na nota que tem um acento. No caso aí, a segunda colcheia, que nós vamos usar a colcheia. E simultaneamente, junto com esse golpe de língua, que deve ser leve, devemos dar uma acentuação maior com a emissão do ar. Junto com o golpe de língua, você dá uma pressão um pouco maior de ar naquela nota. Dando um exemplo, eu vou tocar algumas notas paradas, algumas coxinhas paradas, e logo depois eu vou articular elas dando o acento no contratempo. Então seria isso aqui. Sem o acento na coxinha, agora com acento. Então assim, você, além do golpe de língua, você coloca um pouco mais de ar naquela nota. Lembrando que o golpe de língua tem que ser o mais leve possível e a emissão de ar tem que ser um pouquinho mais. Agora vamos usar essa aplicação, essa articulação numa música, certo? Eu vou tocar a música uma vez sem o acento e depois com o acento. Agora eu vou tocar com acento. No arranjo do Hino Livre Estou, número 116, do Diego, que é um baião,
E é um exemplo de lugar onde iremos aplicar esse estilo de linguagem e articulação, como podemos ver nesse exemplo. Vemos inclusive que ele não escreveu os acentos na música, o que é comum muitos arranjadores não fazer, já que o músico subentende o gênero e aplica as características automaticamente. Se fôssemos tocar esse hino sem a articulação, sem articulação e sem os acentos, ele ficaria assim. Mas como a gente subentende a linguagem, o gênero da música e coloca os acentos, ele fica assim. Percebe que a música começa a ter um balanço e começa a ficar com cara de baião, certo? Ainda falando sobre o mesmo arranjo, temos alguns instrumentos fazendo na introdução a mesma célula rítmica da zabumba, daquele primeiro exemplo que a gente mostrou da condução básica do baião. O conceito do acento é o mesmo, usando levemente a língua e um acento mais forte com a emissão do ar, sendo que aqui o arranjador deixou mais clara a sua intenção do acento com o acento escrito. Então, se tocássemos esse trecho sem os acentos, ficaria assim. Colocando os acentos, isso começa a dar um balanço na música junto com a condução da percussão nessa hora, ok? Até a próxima e um abraço a todos.